Bom, pessoal, como vocês viram, nesse sábado passado, então eu fui lá na Ciência Aberta, que é um evento do CNPEM, que no caso é onde fica o Sirius, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E então eles abriram as portas. Lá é formado não somente por um único laboratório, mas sim nós temos 4 laboratórios lá. Nós temos o LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que é essa rosquinha gigante que a gente costuma falar, né? Existe também o LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biociências, onde são desenvolvidas várias coisas relacionadas com estudo principalmente de fármacos. Então o pessoal trabalha desenvolvendo características, estruturas, novos materiais que podem ser trabalhados dentro da farmácia. Existe também o LN Nano, que aí já é um laboratório que trabalha com aspectos, estruturas relacionados com substâncias que se encontram em nanoescala, então é um laboratório de nanotecnologia, e o LNBR, que é o Laboratório Nacional de Biorenováveis. Então o próprio nome já diz, né? São tecnologias para a produção de etanol celulósico. Então, basicamente, é você conseguir desenvolver um etanol de origem, vamos dizer da seguinte forma, reciclada, né? Então, você consegue desenvolver essas coisas. Assim, são bastante coisa interessante que tem lá, né? E, no caso, o CNPEM, ele é o maior investimento científico já feito no Brasil. Só para construir esse acelerador de partículas que está lá no LNLS, né, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, foi investido 1,3 bilhões de reais. Então, assim, a gente costuma falar que parece que não se investe em pesquisa aqui no Brasil, né? Mas existe esse grande acelerador, né? Na realidade, esse grande centro de pesquisas aqui no Brasil e às vezes a gente nem sabe que existe, tudo bem? Então vamos lá. Essa aqui é uma foto que eu tirei lá dentro do próprio CNPEM. Lá você tem uma região que é um museu a céu aberto. Então você tem uns totens que possuem algumas fotografias explicando a história do CNPEM, basicamente, né? A ideia de um acelerador de partículas não é uma coisa tão nova assim, né? Vai fazer em torno de 38 anos, né? Em 1985 já começaram a fazer um projeto de acelerador de partículas. E o primeiro acelerador de partículas que a gente teve aqui no Brasil, ele surge na década de 90 e foi o UVX, que é esse que vocês estão vendo aqui na foto, né? É dentro lá da região onde se encontra hoje o acelerador Sirius, que é aquele grandão que parece uma rosquinha, né? Então naquela região ficava esse menor, esse aí tem 30 metros de diâmetro. Vocês podem ver até que ele não tem aquela parte aberta, né, em cima, assim, ele é bem pequeno comparado com o que a gente tem hoje. Só que ele era extremamente funcional. Então você tem todo esse anel aí, que eu vou explicar parte a parte dele, mas ele era muito funcional e muitas coisas foram trabalhadas ali dentro, né? Só que com o tempo ele acabou ficando obsoleto, tá? Então vamos começar a entender mais ou menos como que funcionava esse nosso antigo acelerador de partículas, porque baseado nele a gente consegue entender melhor esse mais moderno. Então aqui, essa aqui é uma estrutura que fica do lado de fora do centro, né? Então é como se fosse um museu a céu aberto. Esse daqui é um trecho do acelerador. No total, são 12 trechos iguais a esse que compõem aquela rosquinha gigante lá. Na realidade, aquilo lá não é bem um anel, ele é mais um polígono, né? Então, o elétron ele anda por partes que são retas, na realidade, né? Então, não é bem um círculo, são partes retas. Você vai juntando essas 12 partes, como essa daqui, e você então consegue ter lá a formação desse anel, né? Então aqui a gente tem ele visto um pouco mais de lado, e nessa região aqui, né, bem nessa parte amarela central aqui, é onde você tem a entrada do feixe de elétron. Essa parte, né, cada parte aqui dessa estrutura, né, ela tem nomes específicos, essas estruturas específicas, né? Cada ferramenta dessa daí tem uma especificação. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender é o seguinte:
cada trecho aqui é um eletroímã. Então, na realidade, essa estrutura aí, que é um acelerador de partículas, ele tem uma espécie de um propulsor de elétrons, né? No caso do nosso acelerador aqui, a gente trabalha com elétrons, e há esses vários e vários eletroímãs que são ligados para a gente conseguir fazer com que os elétrons ali, né, eles interajam com o campo e dessa forma, então, eles modifiquem alguma coisa em relação, por exemplo, ao seu spin, alguma coisa em relação à sua velocidade e assim por diante, né? Então aqui a gente tem essa primeira parte, né, que é a septa. Ela é um eletroímã, então ela serve para quê? Para fazer com que alguns elétrons que entram aqui dentro, existe uma região onde você tem uma espécie de um estoque de elétrons, né? Um estoque de feixes, que você vai acelerar esses elétrons. Então você fornece os elétrons e esse aqui é o primeiro momento onde você envia um campo eletromagnético, então isso é um grande eletroímã, para que seja possível acelerar os elétrons por esse tubo de alumínio aqui, tá? Então ele vai ser acelerado aqui dentro. Muitas vezes a gente pode pensar que esse elétron está sendo acelerado na velocidade da luz, mas não, ele não chega na velocidade da luz. Por quê? Porque o elétron tem massa. A gente lembra que sempre uma partícula que possui massa, ela não vai ser acelerada na velocidade da luz, né? Você tem lá o efeito do campo de Higgs. Por mais que isso seja um férmion, né? A gente não consegue acelerar ele na velocidade da luz, né? No caso, ele além de férmion, ele é um lepton carregado, né? Então a gente não consegue fazer com que ele chegue na velocidade da luz. Mas ele chega numa velocidade assim absurda dentro desse cano, né? Então ele fica lá acelerando por muito tempo, né? Então eles deixam ali o aparelho funcionando por dias, né? Não se desliga, não é? Você liga na tomada ali, ele faz um percurso e acabou. Não, ele fica lá funcionando durante bastante tempo. Se me lembro bem, o monitor que estava explicando como que funciona esse aparelho, ele disse que eles costumam desligar, por exemplo, em um fim de semana, por exemplo, né? Por quê? Porque também tem um gasto de energia, às vezes precisa fazer alguma manutenção, né? Então diminui-se o uso dele em fim de semana em dias específicos, né? Então, aqui a gente tem a aceleração dessa partícula por dentro desse cano, né? Então a gente tem esses eletroímãs aí, tá? Esse aqui é um cano de cobre, eles mostram separado pra gente, né? Então o que acontece? Tem uma explicação do porquê nós temos um cano de cobre, já eu vou falar o porquê que todo esse aparato necessita desse tipo de metal, tá? Mas a gente consegue ver que existe o cano de cobre e mais um pouco para cima a gente tem aqui um cano que ele tem uma entrada mais, parece de alumínio, né? Nesse ponto aqui é onde ocorre a intervenção de um eletroímã muito forte, né? Então o elétron ele está percorrendo esse cano de cobre e o que acontece? Liga-se um eletroímã e o eletroímã é como se ele funcionasse com uma espécie de um freio. Então ele diminui a aceleração do elétron. Como ele está muito energizado e ele está circulando muito rápido lá dentro, toda vez que ele precisa fazer uma curva, diminui-se a velocidade dele, então é como se a gente estivesse freando o elétron, e ele precisa liberar essa energia de alguma forma. E ele libera essa energia na forma de uma luz muito específica, que é a luz síncrotron. E através dessa luz, a gente consegue então fazer algumas análises específicas de algum material que a gente está trabalhando ali, né? Então, no caso, o elétron pode passar por esse material. Então, conforme ele passa, ele pode liberar mais ou menos energia e a gente consegue então analisar baseado nessa emissão de luz, tá? Então, ele percorre esse cano de cobre e em vários pontos ele vão ser em torno de uns 12 pontos, né, no círculo. Ele vai ser freado para que seja possível então liberar essa luz, esse feixe de luz, tá? Aqui, então, a gente tem uma explicação do porquê isso acontece. Aqui, no caso, é um experimento que dá até para fazer em casa, né? Nós temos no caso aqui, esse é um cano de alumínio e aqui nós temos um cano de cobre. E nesse caso aqui, quando a gente libera aqui dentro um ímã, né? Pode ser, por exemplo, um ímã de um HD, que é bem forte. Se a gente liberar ele aqui dentro,
esse ímã, ele vai ter uma interação com o metal. Mas só que tem um efeito muito interessante, porque quando a gente faz isso externamente, a gente vê que o ímã não interage nem com o alumínio nem com o cobre. Ele não é atraído, né? Então, assim, isso não é um metal ferromagnético. Então, o ímã ele não gruda no alumínio nem no cobre. Só que quando a gente coloca ele aqui dentro, né? Acontece o que? Acontece um efeito onde temos um campo magnético, né? Então, no caso, os elétrons, né, eles vão interagindo com esse campo criado dentro do tubo, e aí você vê que no alumínio ele desce muito mais rápido e no cobre você vê ele freando, tudo bem? Então aqui, experimento, né? O rapaz ele mostra que não gruda e ele vai soltar os ímãs. Olha quanto tempo que demora para o ímã dentro do túnel de cobre chegar ao fim, né, do percurso. Leva muito, muito mais tempo, né? Bom, então a gente pode ver que existe bastante cobre dentro desse equipamento. Tudo bem? Então, todos esses trajetos aqui, eles têm que ser de cobre ou de algum metal que vai ter pouca interação dos elétrons, como se estivesse sendo atraído, né, de uma forma eletromagnética, como acontece num ímã e um metal ferromagnético, mas ele passa por dentro, criando, então, esse efeito, né, esse campo aí. O que acontece aqui então? Aqui dentro nós temos essa parte azul, ele é uma espécie de uma bomba. Aqui é a parte da nossa pump station, né, que é a nossa estação de bombeamento. O que está fazendo aqui? Ele retira grande parte dos gases que podem existir dentro do caminho. Então ele retira, então isso aqui é uma grande bomba a vácuo, essa parte azul. E essa parte aqui, mais cor bege aqui, né, o que ele é? Né? Você pode ver que está fazendo aqui como se fosse um sanduíche desse cano, que é o trajeto por onde o elétron vai passar. O que é esse cano sendo ensanduichado aqui? Isso é um dipolo. Então você tem aqui dois eletroímãs, né? Ou melhor, você tem um eletroímã. A parte de cima é considerada a parte sul do eletroímã e a parte de baixo a parte norte do eletroímã. Então aqui você tem os canos sendo removidos os gases lá de dentro. Por quê? Porque o elétron não pode interagir nem com as paredes, né, do nosso metal, do nosso cano de metal. Ele tem que passar por esse campo, obviamente. Mas ele não pode interagir com nenhum gás, com nenhuma outra partícula que está ali dentro. Então ele não pode fazer isso, por quê? Porque a gente vai ter momentos específicos para que o elétron interaja. E nesses momentos específicos, ele vai perder energia e depois, quando ele ter que fazer a curva, né, que é o momento onde a gente encontra a tangente do nosso acelerador, é lá que vai liberar luz. E aí a gente vai então conseguir analisar essa luz e determinar, perdeu tanta energia ou não perdeu tanta energia, e assim determinar quais materiais, quais substâncias, quais elementos químicos se encontram naquela substância em análise, né? Então você tem aqui esse grande sanduíche aí que é um dipolo, tudo bem? Então aqui, né, um pouquinho antes do dipolo, né? Ou melhor, um pouquinho depois do dipolo, né? Saindo, a gente só voltando aqui, né? Só voltando aqui, a gente tem aqui a bomba de vácuo, os dipolos, e aqui já na saída dele, né, indo aqui para mais à esquerda, a gente tem essa parte aqui que é uma espécie de um corretor de órbita. Por quê? Porque quando o elétron está passando dentro do tubo, né, ele vai passar por esse dipolo vai deslocar um pouco o elétron, né? Porque tem a força eletromagnética, ele vai liberar luz, no caso a luz síncrotron, e depois esse elétron ele fica ali completamente desnorteado. Então você precisa reiniciar o elétron dentro do tubo. Ele tem que conseguir percorrer em linha reta, né? Então, por isso, aqui então, esse novo sanduíche aqui, ele representa um corretor de órbita eletromagnético, tá? E logo em seguida, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o que é chamado de
quádruplo, tá? Então aqui só para mostrar, tá? Aqui você tem o polo sul, polo norte do dipolo, né? Ou melhor, do nosso corretor de órbita, que não deixa de ser um dipolo, né? Então ele ajuda a fazer essa correção do elétron que perdeu a luz, então ele perdeu um pouco de energia. E por fim, né? Então a gente chega aqui no quadrupolo, tá? São 4 polos. A gente pode ver aqui, né? Tem o sanduíche, mais para frente aqui, entrando nesse equipamento azul, nós temos o quadrupolo, tá? Esse quadrupolo, ele possui um polo norte, sul, norte e sul. Então ele vai fazer com que ele pode ser chamado também de lente magnética, tá? Ele vai fazer o quê? A estabilização do movimento, né? Então você corrige a órbita e logo depois você estabiliza o movimento do elétron. Então observe como que o negócio é complexo, né? Por quê? Porque você faz com que o elétron gire numa velocidade absurda. Quando ele passa pelo dipolo, né, onde nem tem vácuo, não tem nada ali, né? Ou melhor, onde tem vácuo, não tem nada ali, ele vai perder parte da energia, vai liberar a luz síncrotron para fazer as análises, mas depois ele fica completamente desnorteado. Então ali ele vai ser realinhado, né? Sua órbita vai ser realinhada e depois ele precisa voltar para a direção, para ele ser acelerado de novo logo em seguida e continuar o seu percurso. Então para isso existe esse quadrupolo, são 4 polos aqui no caso, certo? Em seguida, né, saindo então do quadrupolo, a gente vê essa estrutura. Essa estrutura, ela parece uma mola, certo? E realmente ela funciona como se fosse um extensor, tá? Esse aqui é chamado de bellow. E ele funciona da seguinte forma: o nosso equipamento, por mais que a gente evite ele balançar, ter algum problema, né, no equipamento, a gente tem ali um processo onde tem bombas removendo gases, né, do meio. Você tem ali fornecimento de energia, então você tem muitas vezes transformadores por perto que podem balançar, né? Então esse bellow, né, ele funciona como uma espécie de um extensor ou de um retrator, ou como se fosse uma mola, uma coisa que funcionasse como uma espécie de um amortecedor do nosso sistema. Para quê? Para que seja possível você não ter uma grande variação da posição do tubo por onde o elétron passa e dessa forma então você ter cálculos errados, né? Então isso é uma ferramenta muito importante no nosso equipamento, né? No acelerador, tá? Então saindo aqui, né, a gente tem essa parte grandona aqui, né? Tem uma outra bomba ali, mas a gente tem aqui especificamente mais 6 eletroímãs, tá? E aqui então nós temos o sextipolo, tá? Esse aqui, ele vai servir para quê? Para que elétrons em energias muito diferentes, né? Porque a gente tem os elétrons passando, então eles têm alguns perderam energia, liberando luz, outros estão em velocidades diferentes, outros estão em energia diferente. O que vai acontecer? Há a correção da órbita deles, há a correção das posições, né, lá no quadrupolo, e aqui então você faz o que? Você faz com que elétrons de energias diferentes não ocorram problemas chamados problemas cromáticos, né? Esses problemas cromáticos, eles podem ser aberrações relacionadas com a luz, assim como aberrações relacionadas com as próprias partículas, né? Uma vez que a gente lembra que algumas partículas podem ser dentro do padrão RGB, certo? Então, a gente tem lá a cromodinâmica quântica. Então, para evitar problemas com isso, a gente passa então por esse sextupolo. Nesse caso, o que acontece aqui? Você tem um polo norte, um polo sul, polo norte, polo sul, assim formando um anel de 6 polos, tudo bem? Então, por isso que ele tem esse nome, sextupolo. Então, ele serve para que seja possível fazer a estabilidade das partículas. Saindo então aqui desse sextupolo, a gente tem a continuação do cano, né? Ele vai chegar novamente ali numa espécie desse sanduíche, né? Que ele vai servir novamente para realinhar as órbitas, né? E vai chegar no chamado kicker, que é essa ferramenta grandona aqui, tá? Para que serve o kicker? O kicker, ele é uma espécie de um eletroímã que pulsa,
Então ele ajuda o quê? Ele ajuda a injetar mais elétrons ali. Então ele trabalha fazendo esse processo. No novo, no caso acelerador, não tem mais essa peça, ela já é substituída. Mas ele serve para isso, né? Para que seja possível você fornecer elétrons, uma vez que muitos deles perdem a velocidade, então você fornece elétrons ali e eles possam ganhar energia. Então você vai dando pulsos de elétrons ali para que eles possam sempre manter o nosso sistema funcionando, tá? Aí o que acontece? Como a gente fornece energia para isso? É o próximo equipamento, né? Então a gente pode ver que aqui atrás tem o kicker, né? Que é esse eletroímã que pulsa. E aqui a gente vai ter um outro material, né? um outro equipamento que ele tem uma função bem específica. Ele trabalha com radiofrequência, então é chamado de cavidade de RF, né? Radio Frequency Cavities. Ele funciona como? Ele funciona fornecendo energia, né? Então na frequência de rádio, para que seja possível essas partículas serem reenergizadas e continuarem no sistema, então continuarem a se manter girando no sistema. Então você vai fazendo todo esse processo para que seja possível então fazer essa análise de liberação de luz. Então a todo instante você está acelerando as partículas e ao mesmo tempo você vai freando elas, né? Então, conforme elas chegam num determinado ponto, que é lá nos dipolos, elas liberam a luz, né? Então você diminui a velocidade delas, elas vão se desarranjar completamente, aí você precisa reorganizar órbita, reorganizar a posição delas, e também você vai ter que, às vezes, injetar novas partículas no meio, e dessa forma, então, fornecer energia. Aí ela vai voltar lá para o começo, naquele equipamento amarelo, né? Que é, no caso, um outro eletroímã, e aí ele vai fornecer de novo dentro daquele tubo, que vai chegar lá na bomba de vácuo, que você tem aquele sanduíche sul-norte, e ali então você tem, no caso, a liberação de luz. Ele vai continuar então acelerando e reorganizando sempre a órbita e a posição dessas partículas dentro do tubo, tudo bem? Então é essa que é a ideia por trás de um acelerador de partículas. Qual a diferença, então, do acelerador de partículas? Esse antigo com o Sirius. Esse antigo é o UVX e o novo é o Sirius. Como eu disse, a grande diferença deles está principalmente no tamanho. E se ele está no tamanho, é porque você busca uma maior qualidade do equipamento. Então aqui a gente tem um exemplo, né, um desenho do grande acelerador que a gente tem. Tá? Esse acelerador ele veio para substituir o VX, que tinha 30 metros de diâmetro, já era bem grande, né, para pensar. Só que hoje o Sirius ele tem 235 metros, ele tem 200 metros a mais de diâmetro que o VX. E isso então ajuda o quê? Ajuda a ter uma melhor qualidade na emitância. Então você faz com que a luz que a gente está trabalhando ali seja possível análises mais precisas, tudo bem? Então o que acontece? No ano de 2020 foi lançada a primeira linha de luz, tá? Então são várias linhas de luz que existem dentro do anel, e a primeira delas é chamada Manakah. Tá? A Manakah, ela está aqui, ó, bem quase no final aqui desse círculo, né? É uma linha azul, né? E aí o que acontece? A Manakah, ela é de 2 a 24 kV. No caso, especificamente, do acelerador de partículas, ele pode chegar a 3 GeV. E aqui que se encontra, então, no caso, né, aqui tem picômetro, mas em geral se utiliza nanômetro, né? Então, aqui picômetro radiano se utiliza nanômetro radiano, né? Então, aqui no caso, ele é mais de 1000 vezes mais preciso do que o UVX. Então, nós temos um excelente acelerador. E esse acelerador só tem um equivalente a ele lá na Suécia, tá? Então, ele é chamado de geração 4. Geração 4 para o que ele quer estudar.
Observem, isso aqui não é um colisor de hadrons, ele não vai colidir partículas pesadas, como acontece lá na Suíça, né? Não é essa a função do nosso acelerador. Ele trabalha o quê? Acelerando elétrons para que seja possível fazer análises de estruturas. Aqui a gente não foca buscar novas partículas, como acontece lá na Suíça, né? Então, o que acontece? Cada linha dele possui um nome específico e tem relação com coisas da natureza, né? Como paineira, coati, embuiá, ipê e assim por diante, né? Mas a primeira foi a linha Manacá, que vai de 2 a 24 kV. Tudo bem? A gente pode ver que todas essas que são azuis, né, todas essas linhas que são azuis, elas são sempre de 2 a 24 kV, tá? Sempre chega a 24 kV. Já essas que são vermelhas, né, elas têm uma variação aqui, no caso só a jatobá, né, que vai a 200 kV, né? É aqui se expande mais aqui no caso. Depois tem essas que são roxas, elas têm uma variação que vai até 2 kV. E, por fim, as verdes aqui que são mais variadas, né? Sendo que elas podem ir até 45 kV. Então vai de 4 a 45 kV. Essas daqui, né? Assim como também pode chegar a 1 eV, né? Então é bastante interessante as coisas que a gente pode estudar aqui nesse acelerador de partículas, né? No caso, no Sirius. A emitância dele, né? No caso, a correspondência que a gente tem da espessura do feixe de luz que nós temos percorrendo ali dentro é de 0,5% de um fio de cabelo. Então, assim, é muito, muito pequenininho. Então, é como se fosse um fio de laser muito, muito, muito fino. Isso daí ajuda, então, que essa luz ela não se disperse tão facilmente. Então, fica muito mais fácil você analisar substâncias com um feixe que você determina que ele é muito pequeno, que ele tem um determinado tamanho já conhecido, e que ele dispersa muita pouca luz. Porque se ele dispersa muita luz, por exemplo, se dentro ali do tubo a gente acende uma lanterna, a gente vai ver que essa lanterna, a luz ela vai se espalhar por todos os lados do tubo, né? Por toda a parte interna dele. E quando ela sai, ela não só sai para frente, né? Mas ela também se espalha um pouco. Então isso aí dá resultados muito poucos precisos, né? Em compensação, se você usar um laser, ele vai sair o laser como um todo, né? Então ele praticamente não perde parte da luz ali dentro. Então é muito mais preciso, tudo bem? Então a gente tem aqui essa estrutura dessa forma. Aqui, né, o que acontece? A gente tem o desenho mais completo mostrando como que funciona essas linhas, né? Em verde, aqui no nosso acelerador, é o acelerador linear, ou seja, é quando você acelera as partículas em linha reta. A parte mais roxa é o anel principal, então é ali que essas partículas aceleradas elas vão passar, né, acelerando. E existe a linha de luz, que é o quê? É a tangente. Então, ela sai muito rapidamente. E dessa forma, então, você consegue levar para laboratórios específicos. Então, essas luzes, elas saem aqui para entrar em laboratórios específicos. E aqui é bastante interessante, lá no começo do vídeo, eu comentei com vocês que existe uma barreira que a gente tem que testar, né? Tem que baixar e passar por ela. Por quê? Porque aqui, quando a gente vai fazendo a visita, essas luzes, né, quando elas vão saindo pela tangente, são canos, né, esses canos de cobre. E então, dessa forma, para a gente conseguir se deslocar por essa parte externa aqui, né, que é a parte que a gente estava andando, a gente tem que abaixar, né? Por quê? Porque elas ficam ali a mais ou menos, acho que a 1 metro do chão. Então a gente tem que pegar e passar ali por baixo dessas linhas, né? Então por isso que eles fazem o teste já na entrada, para saber se a pessoa consegue passar, né? Então pode ser meio desconfortável, mas na realidade o pessoal leva isso numa brincadeira, né? E então essas linhas, né, de luz, elas vão para laboratórios, onde elas podem ser analisadas de uma forma mais avançada.
Tudo bem? Então daqui a pouco eu vou mostrar aqui uns outros vídeos para vocês, onde a gente pode ver alguns desses laboratórios em que essas linhas de luz elas são analisadas, tudo bem? Bom, então agora olhando um pouco mais de perto a estrutura, né, do novo acelerador, né, no caso do síncrotron. Aqui nós temos uma linha de luz, né, uma linha de elétron, que ela passa por um caminho, né? Então nesse caminho a gente tem às vezes que abaixar, né? Vocês vão ver que tem uma seta amarela e preta aqui, vai aparecer bem no cantinho aqui, né? É onde a gente abaixa para poder passar por debaixo dessa linha, né? Então, uma coisa que impressiona também bastante, né, gente, é que apesar da gente ter a linha aqui, a gente sabe que passa o elétron aqui, é todos os equipamentos em volta. A gente vai ver que mais para frente existe a necessidade até de equipamentos de refrigeração, né? Por quê? Porque essas partículas se movem em velocidades absurdas aqui dentro, né? Então todo o sistema ele acaba ficando aquecido, né? Então aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a chamada linha sabiá, né? Vocês podem ver escrito aqui, né? Ó, aqui a linha, aquela parte que a gente passa por debaixo, né? Amarelo e preto aqui. E aqui a parte onde o elétron continua se deslocando, né? Essa aqui é uma das linhas tangenciais, né? Onde o elétron se desloca e ele é analisado nesses equipamentos, que a gente vai ver aqui, sendo que esses equipamentos eles são analisados dentro de alguns laboratórios, que eles ficam aqui próximos. A gente também vai ver alguns desses laboratórios já, né? Mas olha a quantidade de equipamentos que é necessário para fazer essas análises, né? Muitos deles relacionados com pressão, né? Você tem aqui um monte de coisa relacionada com a parte eletrônica, você vê cabo para todos os lados aqui, então assim, chega a ser impressionante, né? A quantidade de tecnologia necessária para o desenvolvimento de um aparelho desse. E aqui, né, toda a tecnologia nacional. É um projeto brasileiro. Existem, obviamente, alguns equipamentos que não são brasileiros, mas o projeto em si né? Então você constrói um projeto e esse projeto se utiliza de equipamentos que podem ser importados e tal, mas o projeto ele é brasileiro. Então todo esse aparato científico construído, ele é construído baseado num projeto que foi feito por cientistas brasileiros, né? Encomendados pelo Ministério de Pesquisa, né, para o nosso Ministério de Ciências aqui do Brasil, né? Então isso aqui um dos laboratórios, tá? Então vocês podem ver que tem um monte de computadores, né, que vão analisando características aqui. Por exemplo, a gente pode ver é como se fosse um cluster, né? Então um monte de partículas ao redor, provavelmente gerando aqui até mesmo uma proteína. Então tem muito estudo de proteínas dentro do acelerador de partículas, né, do Sirius. Então o pessoal estuda muito disso aí lá. Aqui, ó, a gente tem alguns equipamentos que são utilizados dentro do próprio acelerador. Aquilo ali a gente estava vendo alguns laboratórios que eles são das linhas por onde sai o quê? Por onde sai a luz. Então eles são tangenciais, né? Esse aqui não, esse aqui é a parte onde ele está acelerando. Então muitos desses equipamentos aqui são eletroímãs, né? Que vão passando campos eletromagnéticos aqui para fazer com que as partículas, os elétrons no caso, sejam acelerados ou desacelerados, tá? Então aqui são equipamentos que inclusive parecem ser muito pesados, né? Existem alguns braços mecânicos também para segurar os equipamentos, né? Então, assim, é algo realmente que parece ser muito caro, né? Vale a pena o 1 bilhão investido, né? Também, como eu falei, existem locais de refrigeração. Isso aqui são botijões de nitrogênio. Então, você precisa baixar muito a temperatura lá para que seja possível manter essas linhas aqui, ó, né, numa temperatura estável. Então, em determinados locais você precisa, principalmente em locais que você tem supercondutores, pode haver até levitação, né, de algumas partículas supercondutoras a temperaturas muito baixas, né. Obviamente não é esse a ideia a ser pesquisada aqui, né, mas você tem que controlar, né, toda essa temperatura.
Então você tem esses termostatos espalhados por todo o acelerador, né? Todo o anel de aceleração. Então, o investimento é bastante grande, né? E, obviamente, então você tem essas regiões aqui que são tanto de aceleração quanto de desaceleração. Então, você precisa controlar a temperatura, né? Então, imagina aqui dentro, né? São reatores onde se desenvolve esse tipo de análise, né? Então, todo ao longo, né, do acelerador você vai encontrando esses botijões de nitrogênio para que seja possível então manter a temperatura baixa e também controlada, né? Aqui nós temos, por exemplo, um laboratório chamado Laboratório de Altas Pressões. É importantíssimo um laboratório desse, porque, como eu disse, existem locais do acelerador em que você tem que ter ali uma evacuação muito grande dos gases. Então, você precisa levar ao vácuo, né? Então, esses tipos de laboratórios são importantes, né? Análises aqui, né? E são laboratórios que eles possuem, muitas vezes, microscópios muito potentes, né? Microscópios bastante avançados, como esses. Os microscópios, você não somente olha pela parte focal deles, mas eles também te respondem com monitoração digital. Então, o que você vê aqui é ampliado no computador, né? Então, é bem interessante mesmo esses tipos de laboratórios. Aqui existe um outro laboratório, é um laboratório acredito eu, que era de biofísica. Então, você tem aspectos de proteínas, aspectos de materiais orgânicos, que pode ser analisado dentro das próprias características da física, como passar luz, né, que é o principal aspecto do acelerador de partículas, assim como em regiões de alta pressão, baixa temperatura. Então vai se analisando. E todo mundo fica muito impressionado com essas luvas que tem lá, né? Então as pessoas ficam imaginando que pode ter coisas muito perigosas aqui dentro, né? Mas não, na realidade você utiliza essas luvas aqui para impedir que o material seja contaminado. Então você chega com um material assim estéril ali, né? E você faz essa análise. Então muitas vezes até pode ser que tenha um abaixamento de pressão aqui dentro, de temperatura. Você faz o ambiente ficar muito estéril, com luz UV, e aí você utiliza essas luvas aqui para não acabar fazendo com que todo o material se perca na análise, né? Mas também um laboratório, parâmetros para pensar, bastante impressionante, né? Com todos esses equipamentos aqui. Realmente parece aqueles laboratórios de filmes, né? A gente já costuma assistir nesses filmes de Hollywood e tal, né? Muitas vezes filmes de terror, né? Que dá origem a ataques de zumbis e coisas assim. A gente imagina que isso daí deve ser muito longe da realidade, mas não, né? Olha aqui, aqui no Brasil a gente tem esses laboratórios bastante avançados, né? Que trabalham com temperaturas muito baixas, com pressões altíssimas e com sistemas extremamente esterilizados, né? Além disso, né, nós temos ainda uma coisa bastante interessante que é muito pouco divulgado em relação ao Sirius, que é o solo dele, né, onde ele foi construído. Toda aquela parte, o chão dele, né, tem que ser construído de uma forma a não ter uma variação angular. Então, existe a necessidade de ser um piso muito reto. Provavelmente é o piso mais reto, mais horizontal que a gente tem no Brasil. Aquilo lá seja o perfeito, né? E ele precisa ter alguns amortecedores, porque não só o sistema balança, mas do lado tem rodovia. Pode ser que aconteça alguma acomodação de terra, né? Pode ser que aconteça alguma coisa e o sistema balance. Então você precisa ter esses amortecedores aqui, né? Então esses amortecedores são na parte mais do solo e eles mantêm todo o sistema de uma forma que não tenha abalos. Então é bastante importante também essas estruturas existirem para que o Sirius consiga fazer os cálculos, consiga fazer as análises e a liberação de luz da forma mais correta possível.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, né? É referente a uma visita, mas é sobre algo que a gente vem conversando, né? Sobre as partículas, e eu achei muito interessante. Se eu tive essa oportunidade, eu queria trazer para vocês, mostrar que aqui no Brasil a gente também tem estudo avançado dessas partículas tão interessantes, né? Que no caso são um lepton, né? Que a gente acelera ele numa velocidade quase próxima da luz, né? Ele não alcança a velocidade igual à da luz, por quê? Porque ele possui massa, né? Então sempre lembrar lá de E igual a mc quadrado, e por esse fato então ele acaba não chegando à velocidade da luz, né? Então pelo simples fato de ele ter uma pequena massa, ele não é acelerado a essa velocidade tão absurda, mas é possível então deixá-lo a alguns porcentos dessa velocidade e assim conseguimos fazer várias análises com a liberação dessa luz tangencial que é a luz síncrotron. Tá? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço, por favor, que vocês dêem um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e também clica lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse daqui. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar uma lista de livros científicos que podem ajudar você a conhecer mais sobre a ciência. E também, quem sabe, presentear algum amigo que às vezes está está dentro de um mundo de fake news científicas, e talvez isso pode ajudar a fazer com que essa pessoa se livre dessa falta de alfabetização científica. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.